Vicente Alves, presidente do Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro, SACERJ. Marisa Pereira Alvarenga, vice-presidente da Federação Nacional dos Assistentes Sociais. Maria da Conceição, representante dos trabalhadores. Em nome da direção do Sindicato das Ações Sociais, a gente dá as boas-vindas a todos aqui presentes, que a gente tenha assim, um debate profícuo. Nós vamos ser bem objetivos pelo andar da hora, e para que a gente possa realmente beber um pouco da fonte desse debate que é tão caro para a categoria em relação à judicialização, a justiça e o SUAS. É algo novo na vida da gente e que nós estamos aqui nesse momento justamente para isso, para ouvir, refletir e daqui tirarmos alguns encaminhamentos que possam efetivamente garantir a maior qualidade no nosso atendimento e o acesso que os usuários. Nós vamos ter aqui o representante dos usuários do Fórum Nacional dos Usuários do SUAS, e que essa é a interlocução que nós trabalhadores do SUAS temos que fazer. Então, assim, estamos muito satisfeitos da presença de vocês aqui, nossos colegas de profissão, muitos municípios representados, outros estados. Nós estamos aqui em Goiás, presente, Maceió, temos São Paulo aqui presente. Então é bem gratificante, além de ter outros estados, temos vários municípios do nosso próprio estado. Então é nessa perspectiva que nós temos, de que nós temos que debater muito, descentralizar as ações do nosso sindicato. Nosso sindicato ele é estadual e é por conta disso que nós temos que dialogar com todos os municípios, né? Talvez seja uma das estratégias de que o município lá longe não se sinta, né, um sindicato que está só na capital. Então é uma estratégia que nós estamos, inclusive, de descentralizar para que nós sejamos representados e nós, enquanto SACERJ, ter representação e representatividade da categoria. Então, um bom dia a todos nós, mais uma vez, e que tenhamos um grande evento. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Marisa Pereira Alvarenga, vice-presidente da Federação Nacional dos Assistentes Sociais, dando as boas-vindas a todos os municípios aqui presentes, a todos os estados aqui presentes, em nome da Federação, e com a certeza de que a gente está levando, em nome do SACERJ, parabéns ao Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro por essa iniciativa, porque a questão está em pauta no Brasil. Por isso se pensou nesta pauta, né, neste promotor que vai falar, que vai fazer com que a gente tenha um debate de profundidade, um debate onde a gente vai poder botar as questões que estão nos assaltando, vamos dizer assim, né? Bom, como representante dos trabalhadores do SUAS, eu queria dar boas-vindas a todos, pedir que a gente só faça uma identificação quem é trabalhador de proteção básica, que está aqui hoje, proteção especial, quem é. Nós temos trabalhadores do sistema judiciário também. Aqui, ó, vocês. E nesse sentido, essa saudação, ela vem de encontro a essa proposta de discutir essa questão da judicialização no nosso Estado. Temos também que ressaltar que nós, enquanto trabalhadores do SUAS, de categorias diversas, temos os mesmos impactos e as mesmas inquietações ante a questão da judicialização do SUS. Ressaltar que são dois sistemas, o Sistema Único de Assistência e o Sistema Judiciário, que precisam se falar, precisam se entender, para que a gente possa executar uma política de assistência no território nacional que seja compatível, sobretudo, com os dois pilares fundamentais na minha concepção, que é a territorialização e a centralidade na família. Nós temos sido impactados no Sistema Único de Assistência por conta da forma como a questão da judicialização nos atinge.
nós temos um judiciário cujas grandes questões elas vinham sendo tratadas de uma forma isolada, e aí o Sistema Único de Assistência surge e parece que nós somos a tábua de salvação. Nós estamos para trabalhar junto, para compor com esse outro sistema. Bem, agora para a primeira mesa, a judicialização do Sistema Único de Assistência Social, superando desafios, gostaria de convidar o moderador, Dr. José Luiz Barbosa Pimenta Júnior, advogado do Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro. Ele também é membro da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB-RJ, pós-graduado em Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor pela Universidade Cândido Mendes. Gostaria de convidar agora o expositor, o promotor Leonardo Dantas, especialista em ciências penais, promotor de justiça, ouvidor do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, ex-coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Defesa da Infância e Juventude do Rio Grande do Norte, vencedor do mérito do Conselho Nacional de Assistência Social, Prêmio Egli Muniz, concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, e, finalmente, convidar o Dr. Caio Silva de Souza, membro da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-RJ, e para a segunda mesa, Rosimere Cerqueira, que é secretária municipal de Promoção Social de Rio Bonito. Bom dia a todos, bom dia a todas. É com grande satisfação que eu dou início a esse primeiro painel. Gostaria de externar, tanto em meu nome, como advogado do sindicato, pelo menos nos últimos 20 anos, e em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, dar as boas-vindas. É um momento ímpar, onde nós reunimos duas grandes forças de trabalho, a advocacia e a assistência social, e tendo hoje, talvez seja uma iniciativa, conforme eu conversei com o doutor Leonardo Dantas. O doutor Leonardo, ele se encontra na vanguarda do Ministério Público, eu diria, sem sombra de dúvidas, é a primeira iniciativa em todo o Brasil. Ele traz luz a uma questão importantíssima, que é a judicialização, eu diria, da questão social, o grande interesse social, a ênfase que deve ser dada os holofotes que devem ser colocados nesse tema, que é a da assistência social. Tenho a certeza que a sociedade terá, no futuro bem breve, a mesma importância do papel do Poder Judiciário, do Ministério Público, na pessoa aqui do Dr. Leonardo, a ênfase que se dá ao Sistema Único de Saúde, eu tenho certeza que em breve teremos as mesmas decisões, a constrição à administração pública, ao Estado do cumprimento do seu dever, também no âmbito da assistência social. E eu sei realmente da importância da assistência social, sei do papel de vocês e agradeço, na verdade, não apenas ao convite, mas principalmente por terem vindo, porque é um sinal que nós podemos avançar em relação às suas e principalmente no relacionamento do sistema da justiça e a assistência social. Gostaria de cumprimentar os demais integrantes da mesa e peço ao mesmo tempo licença para que possa fazer minha exposição mais clara, de forma mais direta, e ela realmente propicia a todos uma oportunidade de trabalho, em rede, uma oportunidade de trabalho que faça com que nós possamos garantir ao nosso usuário, porque o usuário não é apenas do sistema, é o usuário do profissional e o usuário do Ministério Público, a melhor forma de garantir o seu direito. Então, hoje o tema será SUAS e o relacionamento com o sistema de justiça. SUAS, a assistência social, ela se vincula ao assistencialismo.
E isso é muito presente, principalmente nas comarcas menores, nos municípios menores, em que poucos são os recursos públicos disponíveis para garantir a assistência social e pouca é a estrutura do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Delegacia, Conselhos Tutelares, para garantir o direito daquela pessoa que tem seu direito violado. Sendo assim, quando nós fazemos uma evolução do Estado e fazemos a análise do que o SUAS nos representa hoje, da forma como ele se apresenta, temos que a assistência social, ela nos remete à ideia de um direito de segunda dimensão ou segunda geração, que significa que o Estado ele não pode se abster de prestar direitos à população mais carente, à população mais vulnerável. É a obrigação do Estado assumir a responsabilidade na garantia daquele direito. E isso já está previsto, inclusive, desde há muito. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos itens 22 e 23, trata dessa matéria. Como eu falei, vou tentar ser bem breve, e nessa linha de tempo em que o assistencialismo vigorou durante séculos, nós temos que a assistência social, no início no Brasil, ela ficava vinculada a instituições filantrópicas e à igreja. Os homens bons que eram vinculados à igreja e efetivamente prestavam a assistência social. O modelo assistencialista, da assistência pública, ainda não existia. O que existia era o assistencialismo, copiando-se o modelo português de instituições assistencialistas. Houve uma mudança de paradigma em relação à estrutura e como o Estado efetivamente deveria prestar os direitos às pessoas mais carentes a partir da Revolução de 30 e a assunção da responsabilidade estatal em relação aos direitos das pessoas mais carentes. Na era Vargas, a preocupação com aquele público, que na verdade era um público excluído, que ao chegar à determinada idade não tinha mais renda, começou a se incorporar garantias de direitos trabalhistas, garantias de direitos penitenciários, mas a assistência social, tal como nós conhecemos, ainda não existia. Ela era pontual e, mais do que isso, era focada e pessoalizada. Era o profissional ou o gestor do órgão que escolhia quem deveria ser beneficiado. Depois, para que pudesse dar maior visibilidade às políticas sociais, Getúlio Vargas nomeou a sua esposa como uma das grandes responsáveis pelo assistencialismo público, Darcy Vargas, iniciando o que nós chamamos de primeiro danismo da assistência social. Houve, nesse período, a instituição de duas grandes e relevantes instituições e entidades que trabalhavam com assistência social. A Legião Brasileira de Assistência, a LBA, e o Conselho Nacional do Serviço Social, CNSS. O primeiro danismo da assistência social e a Constituição de 46, que trouxe uma descentralização, já que na época de Darcy Vargas tudo era centralizado em um único ente que ficava sob sua responsabilidade. Houve a descentralização desse poder para que pudesse haver capilaridade da assistência social. Isso foi muito importante porque, com o tempo, viu-se a necessidade de instituições de novas entidades que pudessem trabalhar com o assistencialismo. Eu vou repetir, assistencialismo, porque realmente na época ainda não se tratava de assistência social como nós vemos hoje. E a partir daí temos um grande e importante passo, que foi a Constituição Federal de 1988. A Constituição, formalmente, ela rompeu com a ideia de assistencialismo e instituiu, nos artigos 203 da Constituição, a política pública da assistência social, que faz parte da tríade da Seguridade Social. Agora, não mais tem-se assistencialismo. Não é você que está precisando que eu, gestor, vou indicar para que você tenha seu direito. Mas é uma política pública que deve ser comum a todos que se encontrem naquela situação. E como política pública, precisava do aparato legal para que essa política pudesse se desenvolver. Estamos tratando de um Estado efetivo aqui, agora, nesse momento, um Estado de segunda geração, no qual o Estado, União, Estado e municípios, ele assume para si a responsabilidade de prestar assistência social e não mais assistencialismo. Caridade e benemerência são itens que não mais se coadunam com assistência social na forma constitucional. E para isso, para que essa assistência social de 1988 pudesse dar vida, pudesse ganhar vida no seu seio social, precisávamos de legislação e de instituições que rompessem com o modelo anterior. Daí porque houve o reconhecimento da assistência política e precisava-se de uma lei
que pudesse, de fato, garantir a assistência social. E essa lei foi a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, em 1993. Depois, como a LOAS rompeu com o modelo anterior, não fazia mais sentido o Conselho Nacional do Serviço Social. E precisávamos de outra instituição que regulasse de forma central como se daria a assistência social e como ela entenderia que a assistência social poderia chegar aos municípios, regulamentando e pactuando com entes federados como essa assistência social se daria. Daí surge o CNAS, Conselho Nacional da Assistência Social. Existiu-se a primeira política da assistência social, depois, em 2004, e vejam o hiato existente entre 1988, época da Constituição, até a Política Nacional da Assistência Social de 2004, na forma como nós a conhecemos hoje, para que, enfim, na 4ª Conferência Nacional daquele órgão criado posteriormente, que foi o CNAS, houvesse a deliberação de um Sistema Único da Assistência Social, o SUAS. Então, em 2003, na 4ª Conferência, vocês, profissionais, representantes do Estado, deliberaram que a assistência social deveria sim ser estruturada, porque não mais era possível benemerência. Mas essa ideia que nós temos de SUAS, como vocês percebem, apesar de ela já estar incipientemente difundida na época da aprovação da 4ª Conferência Nacional da Assistência Social, ainda era muito, muito estreita. E o SUAS, para poder ser regulamentado, também precisava, assim como a assistência social precisou de uma legislação própria, o SUAS também precisou. E o CNAS inicialmente aprovou algumas resoluções que aprovavam normas específicas do funcionamento do Sistema Único da Assistência Social, com destaque nesse momento para o novo SUAS de 2005, que posteriormente foi revogada pela nova SUAS de 2012, a nova SUAS RH de 2006, que trata dos recursos humanos disponíveis na assistência social, a tipificação dos serviços socioassistenciais, que é a Resolução 109, que para mim é um dos atos mais importantes de fixação da assistência social como política pública, porque nesse momento vocês disseram o que vocês fazem, que até agora não tinham dito, na verdade. Esses os marcos normativos do SUAS. E hoje nós temos o SUAS não apenas formalmente estruturado, mas legalmente definido pela nossa Constituição e pela legislação infraconstitucional. E aqui é que nós agora profissionais de direito em especial, temos que aceitar que o SUAS não mais se vincula ao assistencialismo. Ainda vejo em determinados locais alguns profissionais dizerem que a Constituição Federal ela é nova. É nova, talvez, no ordenamento jurídico desde 1500. Realmente nova. Mas para a consolidação do direito ela já não é. E se entendem que a Constituição Federal é nova, imaginem uma norma que só foi positivada no ordenamento jurídico em 2011. Então, muitos profissionais, e eu trago a responsabilidade para o Ministério Público também, muitos profissionais ainda entendem que a assistência social é o assistencialismo de outrora e querem que vocês, profissionais, façam serviços não mais que vocês dizem que devem fazer, mas o que ele entende pertinente para assegurar aquele direito. E muitas vezes o profissional, por não ter a compreensão do sistema, ele identifica o problema e espera que haja um ato de assistencialismo praticado por vocês, concedendo muitas vezes prazos exíguos para o cumprimento das determinações judiciais, assim como nós promotores também fazemos. Então, nesse modelo de Constituição de 88, que instituiu a assistência social como uma política pública, que foi incluída, como eu já falei, na tríade da Seguridade Social e que inseriu um novo campo dos direitos, já que nós estamos tratando aqui de direitos de segunda geração, do direito do acesso do usuário aos serviços públicos de assistência social e da responsabilidade estatal. E aqui é um ponto importante que nós temos que fazer uma visão, porque a responsabilidade estatal gera ao mesmo tempo a obrigação do governante ou do gestor e o compromisso para o efetivo direito. Se o direito não estiver sendo criado, não estiver sendo assegurado, cabe a nós, sociedade, Ministério Público, cobrarmos do gestor a efetivação do direito que está sendo devidamente violado. E aqui é o ponto importante, que foi a Constituição de 88. Então, ela deve também
por não ser isolada, e aqui eu quero fazer uma digressão, um parêntese bem importante, por não ser, eu vou repetir, isolada das demais políticas públicas, vocês devem saber interagir com a saúde, com as políticas relacionadas a idoso, a pessoa com deficiência, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário e com tantos outros. Muitos assistentes sociais, assim como muitos juízes e muitos promotores, entendem que trabalham numa ilha e que o trabalho dele ali é o mais importante e acabou. Só que em trabalho em rede não se fala de completude da atuação, mas sim da incompletude institucional. Eu só faço a minha parte se vocês fizerem a parte de vocês, se vocês fizerem a parte dela, se ela fizer a parte dele e que o juiz no final faça também. Não cabe, por exemplo, ao assistente social indicar aquela situação como irregularidade e, ao mesmo tempo, assegurar o direito, julgar, recorrer e julgar o próprio recurso. Não cabe. Assim como não cabe ao promotor também fazer a mesma coisa. Assim como não cabe ao Poder Judiciário fazer essa coisa. Cada um tem uma parcela de sua atribuição, uma parcela do seu poder. E esse poder em rede, ele deve ser integrado e articulado. É como se nós estivéssemos aqui, um exemplo que alguém me deu, que é um exemplo bem ralo, mas que serve para que nós possamos ilustrar. É como se nós, na construção de uma casa, um ficasse responsável pelo alicerce, outro ficasse responsável pela construção, um ficasse responsável pela pintura e outro pela ambientação. O da ambientação não sabe fazer o trabalho do alicerce, assim como o alicerce não sabe fazer o trabalho de construção. Na rede, cada um tem seu papel. Então, não cabe ao promotor fazer tudo, assim como não cabe ao assistente social fazer tudo, nem ao juiz. Trabalham de forma integrada, e não só integrada, harmônica. Aliás, deveria ser harmônica. O que nós não estamos vendo nessa atuação. Então, o SUAS, que agora, inclusive, existe uma logomarca própria para a identificação de que se trata de um sistema único de saúde, ele deve também se basear em algum sistema já existente. E o sistema que mais se assemelhava, por também fazer parte da Seguridade Social, é o sistema público de saúde, Sistema Único de Saúde. Então, vocês, nesse momento, disseram, nós trabalhamos na assistência social, mas a assistência social, assim como a saúde, tem níveis de complexidade distintos. Existe a atenção básica da saúde, assim como também existe uma atenção básica da assistência social. Existe a atenção de média complexidade na saúde, assim como também existe na assistência social. Existe a UTI, como alta complexidade, altíssima complexidade, cirurgias muito delicadas na saúde, e vocês também têm, quando há um rompimento total de vínculos, a alta complexidade. Então, nesse paralelo, vocês precisavam também ter equipamentos públicos que trabalhassem para exercer o trabalho que foi devidamente introduzido pela Resolução 109. E vocês precisavam de quê? De uma organização. E a organização, ela se encontra mais ou menos assim, estruturada. Com uma proteção básica, uma proteção especial, que dá-se em média e alta complexidade, e o índice de gestão. Porque para que tudo isso possa efetivamente funcionar, alguém tem que gerir. Não poderíamos, assim como não podemos, nunca deixar nas mãos de várias pessoas. Inclusive existe um princípio do direito norte-americano chamado princípio free riding, que diz o quê? Alguns traduziram como carona livre. Se nós todos temos a responsabilidade de fazer alguma coisa, se você é o responsável, se eu fizer, você se beneficia. Se os senhores são responsáveis, se vocês fizerem, eu me beneficio. Então no final ninguém faz nada. E acaba virando caos. Mas aqui nós não estamos tratando da possibilidade de caos. Porque o índice de gestão, ele é devidamente analisado por um órgão central. E depois das regulamentações, pactuações entre os 3 entes federados, ou a depender do que vai ser discutido, por 2 entes federados, as comissões tri e bipartites. E eu vou passar muito brevemente. Por quê? Porque esse item aqui é o que eu irei falar para vocês de forma mais aprofundada. Saibam, senhores, que aqui é o cerne da dificuldade entre a atuação do Judiciário e a atuação de vocês e do Ministério Público. Porque não se há essa definição do que é vulnerabilidade social ou do que é violação de direitos. Muitos identificam e querem que se resolva. Como? Para os juízes não importa. Eu só quero que o problema seja de fato resolvido. Então,
tendo a regulamentação e tendo esses dois órgãos, dois equipamentos públicos que trabalham na ponta da assistência social, nós não podemos nunca dissociar o equipamento público do profissional que lá está exercendo a atividade. Então, quando eu falo que existe um centro de referência de assistência social e um centro especializado também da assistência social, eu estou tratando não com um ente inanimado, mas um ente que, para ganhar ou precisa de profissionais. E aí é onde talvez eu tenha entrado, como eu falado, talvez como pioneiro, não sei, mas talvez por circunstância ou por uma eventualidade tenha acabado no meu percurso, tenha acabado encontrando suas. Por quê? Porque quando nós estávamos trabalhando no Ministério Público para o fortalecimento, em especial, desses dois órgãos, dois equipamentos públicos, o CRAS e o CREAS, e na oitiva que nós fazíamos dos profissionais, porque eu disse, não temos como fortalecer um órgão sem saber como esse órgão funciona, começamos a ouvir absurdos. Absurdos praticados não por vocês, mas absurdos praticados por nós, promotores, por delegados, por conselheiros tutelares e por juízes. Chegou-se uma situação em que uma colega promotora requisitou 38 pareceres sociais da única assistente social existente no município e concedeu prazos exíguos de até 24 a 48 horas. Por óbvio que ela não iria cumprir. E aí surge, nesse mesmo momento, uma dualidade de informações. Ora, como é que o Ministério Público, que tenta fortalecer o Sistema Único da Assistência, são os primeiros a fazer com que ele não possa funcionar? Se vocês, no exercício do PAEF ou do PAEF, eu não sei quem trabalha em qual equipamento público, já designa quais são os dias de audiência e quais são os dias que vocês irão atender determinadas famílias, se o promotor ele pede para que vocês não façam esse trabalho e sim vão acompanhar a família que ele entendeu como prioritária, aquela família vai ficar detenida. E a audiência que está marcada para hoje, ou reunião, ou atividade que vocês irão fazer hoje, vai ficar para amanhã. Só que se amanhã chegar outro parecer, vocês também vão cumprir parecer. Aquela família que iria ser atendida ontem, não foi atendida hoje, vai ficar para depois de amanhã. E no final, como as situações elas são dinâmicas, iam se acumulando os serviços. E os SUAS, que vocês batalham tanto, de forma até muito política, para que seja devidamente implementado, não está sendo implementado. Porque não é só o Poder Judiciário, não é só o Ministério Público que faz a requisição. O Poder Judiciário também faz. E no final, às vezes, tem uma demanda do Poder Judiciário, a demanda do Ministério Público, a demanda do delegado, a demanda do Conselho Tutelar. E aquela família que estava lá, pretendendo ser atendida pelo CREAS ou CRAS, está ficando relegada a segundo plano. E os usuários, e eu vou repetir o que eu falei no início, que não são seus, mas são nossos, porque todos nós temos responsabilidades para dar cumprimento à política pública de uma forma diferenciada, mas todos nós temos, o usuário fica em segundo plano. E aquelas pessoas que procuravam o Ministério Público, ou aquelas pessoas que procuravam o Poder Judiciário, formavam filas e filas. E isso não é novidade, porque já vinha ocorrendo no Sistema Único de Saúde. Pessoas ficavam anos à espera de determinada cirurgia. Mas quem procurou a Defensoria, quem procurou o Ministério Público, quem procurou o Poder Judiciário, tinha seu direito assegurado por ter furado uma fila. E muitas vezes, na ordem de prioridade, a prioridade maior sequer era aquele que procurou o Judiciário ou o Ministério Público, e sim daquele que estava já devidamente acompanhado, inserido na própria ordem de atendimento. E nós não fizemos essa meia-culpa. Nós não dissemos, vou colocar a mão na minha cabeça e realmente vocês têm razão. Por quê? Porque quando eles fazem isso, eles dizem, não importa quem vai ser atendido, importa que esse que está nas minhas mãos seja devidamente atendido. Então, esse CRAS e CREAS, que trabalhando na proteção social básica, com profissionais próprios e tudo, começou a ficar sem atendimento. Atendimento de quem? Atendimento daqueles que já estavam regularmente inseridos no programa. Quando vocês fazem aquela triagem inicial e vocês identificam quem precisa ou quem deve ser acompanhado pela assistência social, vocês se programam para que isso aconteça da melhor forma possível. Lógico que ingerências irão ocorrer, mas ingerências permanentes, tais como estão acontecendo no Ministério Público Judiciário, não são admissíveis. E aí,
Eu vou passar porque vocês conhecem o PES muito mais do que eu. Então, surgem aqui os problemas. E aqui é a parte realmente importante. Por quê? Porque na forma em que se assegura direitos, vocês não estão isolados da nossa atuação. Existe um ponto de contato entre a atuação de vocês, a atuação do Poder Judiciário, a atuação da Defensoria, a atuação da Polícia e a atuação do Ministério Público. Existem pontos também de divergência. Muitas vezes o que vocês fazem não é o que eu vou fazer, nem o que eu faço é exatamente o que vocês vão fazer. Mas existe uma convergência, um ponto de encontro nessa relação. E que ponto de encontro é esse? São os direitos dos usuários. Muitas vezes, até por vaidade pessoal, seja do profissional do Ministério Público, do Judiciário, seja pelo profissional que atua perante o Conselho Tutelar, o delegado, ou por vocês, porque convenhamos, nós tratamos com pessoas, as pessoas são diferentes, a vaidade faz com que o ponto de encontro nunca aconteça. Sequer eles conversam entre si. Sequer reuniões marcam para discutir as questões relacionadas ao direito do usuário. E fica uma conversa incessante de ofícios, como se o ofício fosse resolver. Eu não converso com a Margarete, eu mando um ofício para a Margarete. Margarete não liga para mim para dizer o que ela está fazendo. E as questões são urgentes. Então elas urgem efetivamente uma rapidez da atuação. Então, Margarete, eu peço 10 dias, Margarete me responde depois de 10 dias. E eu peço complementação em mais 10 dias, e ninguém nunca conversa. Eu mando um ofício para ela manda um ofício de volta, depois eu mando um outro ofício. E nessa conversa de ofícios, chega um determinado momento em que há uma coação legal, que é a determinação para que, no caso de descumprimento, haja efetivamente a prisão ou processo criminal contra o profissional que descumpriu. Porque isso decorre do poder de requisição. E aí é o grave problema que nós, no Brasil inteiro, estamos, de fato, exercendo. Chamam de judicialização dos SUAS, mas que, na verdade, deveria ser crise no relacionamento dos SUAS e os demais órgãos, ou de todos os órgãos que trabalham na rede de proteção. Nós não estamos aqui, muitas vezes, preocupados com o direito do usuário. Estamos preocupados em resolver os nossos problemas. Mas os nossos problemas não se resolvem sozinhos. Precisamos sempre conversar entre nós mesmos e entre as classes específicas de cada órgão que trabalha na assistência social ou no judiciário. Para quê? Para que aquele ponto de convergência ele realmente exista e possa, de fato, ser exercido. Mas isso tudo não ocorre por quê? Porque o Poder Judiciário, porque o Ministério Público, porque o delegado não conversa com a assistência social. Porque aqui eu lembro alguns dos problemas que surgiram em entrevistas que nós fizemos com colegas. É que o sistema de justiça carece de uma estruturação melhor. Aí vocês vão dizer, mas o Tribunal de Justiça tem vários profissionais. Tem, mas muitos aqui são do interior, correto? Então, como muitos são do interior, sabem que no interior o profissional existente às vezes é o único, é o juiz, que trabalha com profissionais cedidos da prefeitura, que não tem quadro próprio, que não tem assistente social próprio, que não tem psicólogo próprio, que vai ter que resolver todos os problemas que estão postos a ele. Também não há uma capacitação maior do que a assistência social, porque muitos, e eu fiz aquela questão de inicialmente demonstrar a evolução da assistência social, por quê? Porque muitos não se capacitam e entendem que aquele fato que sempre funcionou vai continuar funcionando. O que eu chamei, certa vez, de síndrome de Gabriela. Eu fiz assim, vou fazer assim e vai ser sempre assim. Enquanto alguém nunca disser, ei, está errado esse assim que você está fazendo. Enquanto o próprio profissional não disser, ei, deixa eu estudar para ver se o que eu estou fazendo é certo, isso nunca vai mudar. Por quê? Porque a capacitação em um tema tão específico, infelizmente, não tem ocorrido. Não há uma cobrança. Apesar de alguns ministérios públicos, como por exemplo do Paraná, e nós tentamos inserir agora também no Rio Grande do Norte, uma pauta específica do SUAS. E só para vocês terem noção do que eu estou falando aqui, a pergunta com maior índice de erro no Ministério Público do Paraná foi: faça a distinção entre CRAS e CRES. Uma pergunta simples. Na verdade, da mais simples possível a ser cobrada no concurso.
Muita gente errou, sabia, não tinha a menor ideia. Disseram que eu sei que é uma coisa que vocês não gostam, então eu vou dizer. Disseram que era um órgão da saúde. Eu falei, eu sei que vocês não gostam disso. Mas e vocês dizem, peraí, mas eles têm que estudar, mas isso não está na nossa pauta de faculdade. Eu não sei os senhores, mas no Rio Grande do Norte não se cobra direito à assistência social. E a ideia que vai sendo nos passada é do assistencialismo de outrora. E aquela Cida de Gabriela vai permanecendo. Eu sou promotor, cheguei agora, como é que você faz isso aqui? Ah, eu não sei não, mas o outro promotor fazia assim. Ah, então eu vou fazer. Deu certo? Oh, rapaz, isso aqui deu certo, vou continuar fazendo assim. Sempre. E aí, não vai haver mudança. E tem um grave problema de vocês. Eu falo de vocês porque realmente é de vocês. Vocês conversam muito entre si. Vocês querem falar de alguém? Não falam como o alguém, mas falam, poxa, o promotor ali fez isso, que absurdo. Aí é absurdo, chega numa palestra, num congresso, olha que absurdo o promotor fez. E o promotor às vezes sequer sabe que ele está sendo autocríticas. Porque ninguém chegou para o promotor e disse, promotor, não faça mais assim não, olha, tem desde 2003, 2004, foi implementada uma política nacional da assistência social que diverge do que o senhor está fazendo. Mas não, vocês ficam conversando, absurdo, olha aqui o que é que eles fazem. E eu já participei de uma reunião com o Gemas, que foi em São Paulo, e lá era uma palestra, eram 2 mil e tantos inscritos, e muita gente ficou pensando depois, realmente, assim, eu terminei a palestra, eu sempre fico no evento até o final, até para poder conversar com as pessoas, porque eu aprendo muito quando eu ouço o que me está sendo dito. E muita gente falou, realmente, aqui eu estava até com uma lista de problemas para dizer aqui do juiz que trabalha comigo, mas assim, eu nunca falei que o juiz que ele está fazendo, não é mais para fazer. Mas ela, com certeza, já tinha implicado o juiz para todo mundo. Mas isso não aconteceu de forma clara, por quê? Porque aquele ponto de convergência não acontecia. O juiz achava que estava fazendo certo, a assistência social ficava reclamando, mas fazia, e no final o que importa para o juiz é resolver o meu problema. Só que aí ele quis resolver 300 problemas, 1000 problemas. E a assistência social reclamei 300 vezes, 1000 vezes, mas nunca com o destinatário que deveria ter sido, de fato, advertido da sua irregularidade na conduta. Então, essa falta de capacitação e falta de conhecimento das pessoas, da vida social, porque também, convenhamos, essa falta de preparação que nós temos, eu também trago para a minha responsabilidade. Eu sou da capital, morei na capital até os meus 21 anos, 22, quando eu passei no concurso, e fui morar no interior. E assim, coisas que para mim eram absurdas, isso aqui é uma besteira, não se resolve assim. Eu tive que aprender a cultura das pessoas que elas se encontravam, porque o que para mim, da capital, era um fato de menor importância, para aquelas pessoas do interior, era a vida das pessoas que nós estávamos lidando. E no momento em que a gente atende aquela pessoa, a gente não está atendendo, é um caso, mais um caso para resolver. E aqui temos um profissional que trabalha o Tocaio, que trabalha na área de pessoas com deficiência, sabe que ele não pode lidar os casos como sendo um caso qualquer, porque cada caso é um caso e tem uma especificidade. Só que aí nós chegamos no interior com a mentalidade de capital, achando que tudo vai se resolver como se resolve. E aí perguntamos como é que o outro fazia e continuamos fazendo. Então, para que essa ideia realmente ela começasse a viger um pouco mais clara do que nós temos de conhecimento e da nossa capacitação, eu provoquei, juntamente com um colega em Manaus, lá do Rio Grande do Norte, o Conselho Nacional de Justiça. Para quê? Porque a grande reclamação, no momento em que nós começamos a discutir os SUAS, a grande reclamação foi o quê? Que o juiz da comarca dele requisitava demais, requisitava parecer demais. Então nós fomos até o CNJ e o Conselho Nacional de Justiça disse o quê? No meio de uma reclamação para assegurar a estrutura mínima do Poder Judiciário. Disse que é obrigação do Poder Judiciário manter as equipes multidisciplinares. E essa ausência de equipe multidisciplinar, ou seja, de assistentes sociais e psicólogos, não deve recair sobre o município. Foi mais ou menos isso que, em linhas gerais, o CNJ disse. Depois de uma decisão de Pará, ele reafirmou a mesma questão. Por quê? Para poder dizer, ei, está errado. Tribunal de Justiça, você não pode ficar sempre se valendo de um profissional que você tinha por obrigação ter seu quadro próprio. E aqui foi um passo muito importante para o Rio Grande do Norte, assim como também foi para o Pará e é para todos, que é
que é a união de todos para assegurar o direito. Não estávamos lidando naquele momento no Ministério Público, porque não existia uma regra que dizia que o Ministério Público tinha que ter equipe multidisciplinar. Mas estávamos lidando com o Poder Judiciário. E aqui também, para não ser injusto, só parece que eu estou falando mal de mim mesmo, dos meus colegas, dos meus amigos promotores e dos juízes, não, mas também precisamos ser um pouco mais duros com vocês também. Por quê? Porque precisamos, para que o SUAS seja efetivo, de uma maior divulgação e de uma aproximação, que é o diálogo que eu falei inicialmente. Não adianta vocês reclamarem muito para vocês mesmos, se no final das contas, o destinatário da reclamação não vai saber que vocês estão reclamando. Certo? Então, eram esses os pontos. Problemas? Vários. Quais? A nossa visão em relação a vocês. Nós não nos aproximamos, nós não conversamos, então alguns entendem, inclusive, de forma muito equivocada, porque alguns entendem que a assistência social acaba sendo subordinada à atuação dele. Tem juízes que entendem que eles são superiores, assim como promotores também, delegados também, que entendem que eles, na estrutura da rede de proteção, são superiores à atividade deles, o que não é verdade. Então, essa visão prejudica a interface dos direitos, prejudica o poder de requisição que o judiciário, o conselho tutelar, delegado e que nós promotores temos. Porque requisição, existe aqui uma diferença clássica em relação a cada um. O promotor ele pode solicitar, ele pode requerer e ele pode requisitar. Em linhas gerais, para o leigo, vai entender que são as três expressões que dizem no final a mesma coisa, mas que juridicamente têm sentidos e significados totalmente distintos. Solicitar é quando você solicita de forma educada, polida, sem coação, sem coerção, sem meios que possam fazer com que o destinatário da norma seja compelido ou obrigado a fazê-lo. Eu posso requerer quando eu quero uma resposta formal do autor, eu estou requerendo isso. Eu quero que você faça assim, tal. E você responde formalmente a quem me requereu. Mas eu também, e aí é um poder realmente que existe, principalmente o Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar e delegacias, temos o poder de quê? De requisitar. E requisitar não é solicitar, não é requerer. Requisição é uma ordem. Faça assim. Se você não fizer, pode ter respondido a ordem. Você pode responder por um crime, que a depender do que efetivamente está sendo requisitado, pode ser o crime de desobediência ou o crime da lei do artigo 10 da Lei da Ação Civil Pública. Se eu estou requisitando para instruir uma investigação minha, vocês devem cumprir. E aqui é a grande dificuldade que se tem. Por quê? Porque o poder de requisitar, ele tem limites. Senão, eu poderia requisitar o que eu quisesse. Eu requisito que a senhora me dê 10 mil reais só para ser presa. Poderia fazer? Não, claro que não. Porque a requisição tem limites. E o limite que existe para a requisição é exatamente o SUAS. Se ele não sabe como o SUAS funciona, ele vai requisitar o que ele entende que ele pode requisitar. Mas as requisições têm os requisitos. E ele não pode extrapolar os limites da sua requisição. E ele faz por mal? Não. Muito pelo contrário. Ele faz mais por desconhecimento ou por falta de diálogo, ou efetivamente porque ele quer garantir o seu poder. Como eu disse, há uma incompreensão da assistência como sistema, há um abuso do poder de requisitar, porque de fato, requisições com prazos exíguos, requisição tem prazo mínimo de 10 dias úteis. Algumas situações excepcionais, que não devem ser regra nunca, podem ter prazos inferiores aos 10 dias, mas a Lei da Ação Civil Pública diz que em procedimento de investigação, o prazo mínimo de requisição é de 10 dias úteis, o que significa, na prática, quase 15 dias. Só que existem situações que são urgentes e que realmente não podem esperar os 10 dias úteis. Questão de afastamento, questão em que o agressor de idoso, vou trazer para a minha responsabilidade na atuação, o agressor do idoso, ele precisa ser não só afastado, também tem que ter um mandado de proteção à vítima, para que ele sequer se aproxime da vítima a determinados metros, por exemplo. Eu não posso esperar que aquela agressão ela se agrave até termine o homicídio, porque existe um requisito legal de 10 dias úteis. Claro que não. Só que eu não posso fazer como a colega fez, encaminhar 38 requisições, pedindo para que aquela resposta se dê em 24, 48 horas.
E aí, ele que vai dizer, eu posso dizer, faça a inclusão dele do PAEF. O profissional pode dizer, não vou fazer, porque aqui o serviço não é do PAEF, é um outro tipo de serviço específico. Não, mas eu quero... Não importa. Quem tem que dizer é quem? É o profissional. O prazo do cumprimento, a forma em que de fato deve exercer, é o profissional que tem que atuar. Então, precisamos dessa maior interação, assistência social e sistema de justiça. E aqui, já encaminhando, como eu sei que o tempo já está bem exíguo, mas para o final, como é que deve ser essa interação, sistema de justiça e assistência social? Nós provocamos o Conselho Nacional de Justiça e a secretária Denise Polim, que o professor vai sair agora no mês de abril, dia 1º de abril, para termos uma melhor interlocução, CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, para que sejam expedidas resoluções com força normativa, que são os provimentos. Para quê? Para que determine, no âmbito administrativo, algumas medidas a serem tomadas por parte do Ministério Público e do Poder Judiciário. Infelizmente, não existe um Conselho Nacional de Delegados, ou não existe um Conselho Nacional de Conselheiros Tutelares, para que também possam ser expedidas essas normas. Mas no âmbito do que estava disponível, foi possível sim elaborar algumas normas. Então essa interação, a primeira delas é por reuniões concentradas entre membros do Poder Judiciário, Ministério Público e vocês. Por quê? Porque existem situações em que, pela necessidade de interação da rede, vocês não resolvem sozinhos. Precisam da saúde, precisam da educação, precisam do Poder Judiciário, precisam do Ministério Público, precisam do advogado. Então, audiências em que, uma vez identificada aquela situação grave, marcar uma audiência concentrada para quê? Para formar um fluxo de atuação no âmbito municipal. Então, naquela formação do fluxo, eu já vou saber que se chegar um caso semelhante, a assistência faz isso, a educação faz aquilo, o Ministério Público faz qualquer tipo de atuação. E o que pode, uma questão que sempre me perguntam, pode acontecer com um profissional que descumpre a requisição. Depende, se a requisição for legal, o processo criminal, de fato. A necessidade de formação de equipes multidisciplinares no âmbito do Ministério Público e do Poder Judiciário, como eu disse já até por provocação também do Ministério Público do Rio Grande do Norte, há sim necessidade. Existem diversas leis que tratam da estruturação do Poder Judiciário em relação a equipes multidisciplinares, ou seja, psicólogos e assistentes sociais em especial. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, todos eles trazem necessidade de que a equipe do Poder Judiciário trate daquela questão. Só que, infelizmente, como eu falei, como muitos são do interior, sabem que o juiz às vezes trabalha sozinho. E precisa da rede, porque ele não tem. Então, o que é que tem que ser feito? Primeiro, tentativa de estruturação do Poder Judiciário. Aí vocês vão dizer, mas o Poder Judiciário não tem, eu também não vou fazer. Não, é bem assim. Porque nós não estamos aqui lidando com questões profissionais, estamos lidando com vidas, com direitos. Não pode fazer, tá bom, então eu vou fazer. Mas assim, vamos conceder um prazo para que realmente aconteça a estruturação do Poder Judiciário. Não é possível agora, não importa. Inclua no seu orçamento para que tenha concurso público e contrate profissionais próprios para que o quadro profissional do tribunal, de fato, exerça sua atividade. Há necessidade, sim. No Ministério Público, há por lei, infelizmente, não. Mas nós estamos trabalhando, e o Rio de Janeiro também trabalha dessa forma, existem alguns órgãos chamados NATs, ou CATs, que são Centros de Atendimento ou Núcleo de Atendimento Técnico Especializado, que trabalha para o Ministério Público. Então são profissionais do Ministério Público que fazem esse papel de visita inicial e tantas outras coisas. E aqui a pergunta, por que em alguns lugares há uma tensão no relacionamento? Tensão normalmente só existe porque não há diálogo. Isso acontece até no relacionamento.